Existe um lugar na Amazônia onde o tempo parou, e o silêncio ecoa mais alto que qualquer grito. É uma história que poucos conhecem, sussurrada nas margens dos rios, um conto de desaparecimento em massa que desafia a lógica. Hoje, vamos explorar o mistério de Roer Verde, a vila que silenciou para sempre. A frase "não há salvação" foi encontrada escrita com carvão num quadro torto, dentro de uma pequena escola de madeira. O chão estava coberto de poeira, as cadeiras viradas, nenhum som humano, nenhum corpo. Tudo estava ali, menos as pessoas. Para entender o que aconteceu, precisamos voltar no tempo, apenas 2 dias antes do fim. Estamos em Roer Verde, na fronteira amazônica, no ano de 1923. Uma vila pequena, com pouco mais de 30 famílias. Era um refúgio para gente que fugia da guerra, da seca, da febre. Pessoas que buscavam paz e viviam de plantar, caçar e do silêncio profundo que a floresta oferecia. Entre eles estava a professora Helena Nunes, de 27 anos. Em cartas para a irmã em Manaus, ela descrevia a vida no lugar. Uma de suas últimas cartas dizia: "Aqui o tempo parece parar. As manhãs são belas, mas há um peso no ar, como se a mata respirasse por nós." Ela sentia que algo estava errado. O marido dela, Joaquim, era o chefe da guarda local. Um homem cético, rígido, que confiava apenas no rifle que carregava. Mas até ele, o homem que não acreditava em superstições, começou a ouvir coisas. Durante a noite, os cães da vila latiam sem parar na direção da mata escura. Depois de uma noite para a outra, simplesmente pararam de latir. Ficaram mudos. O rio, sem qualquer sinal de chuva, começou a subir de forma inexplicável. E então, os relatos mais assustadores começaram a surgir vindos das crianças. Elas diziam que, ao anoitecer, viam homens parados no limite da mata. Figuras imóveis, como sombras escuras, apenas observando a vila. Não se moviam, não falavam, só olhavam. Apesar do medo crescente, Helena insistia em manter a rotina. Continuava dando aulas, mesmo quando os pais, apavorados, começaram a tirar os filhos da escola. Ela acreditava que manter a normalidade era a única forma de resistir ao pânico que se instalava. "Se eles sentirem medo, a vila morre", dizia a ela o padre Augusto. O padre era talvez o único que parecia entender a gravidade do que se aproximava. Mas algo o perturbava profundamente. Os sinos da pequena capela da vila começaram a tocar sozinhos durante a noite. E o mais estranho, tocavam sempre no mesmo horário, pontualmente às 2h13 da madrugada. Na manhã seguinte, os moradores encontravam pegadas frescas no barro da rua principal. Pegadas que começavam do nada, no meio da rua, e seguiam em uma linha reta até a porta da escola, onde simplesmente desapareciam. Na terceira noite, o medo era tão intenso que ninguém conseguiu dormir. Alguns homens armados com o que tinham ficaram de vigia esperando. E então, exatamente às 2h13 da madrugada, o sino da capela tocou novamente. Mas desta vez, o som metálico não veio sozinho. Junto com ele, uma voz grave e arrastada ecoou pela vila, parecendo vir de todos os lugares ao mesmo tempo. A voz dizia: "Voltem para onde vieram." O pânico tomou conta de todos. O padre Augusto tentou rezar, mas o terço que segurava se partiu em suas mãos, as contas se espalhando pelo chão. Desesperada, Helena correu para dentro de sua casa, procurando pelo marido. Ela o encontrou sentado à mesa, completamente imóvel. Seus olhos estavam vidrados, olhando para o nada. Ele não parecia notar a presença dela. "Eles estão chamando, Lena. Estão chamando nossos nomes." Ele sussurrou sem se mover. Ela o sacudiu, tentou trazê-lo de volta. Mas ele apenas repetia a mesma frase, como se estivesse em transe. "Não há salvação." A mesma frase que seria encontrada dias depois, escrita no quadro negro. Na manhã seguinte, um êxodo silencioso começou. Um a um, os moradores começaram a abandonar a vila. Não houve despedidas, não houve malas feitas às pressas. Eles simplesmente saíam, deixando portas abertas, comida ainda no fogo, roupas secando no varal. Alguns caminhavam em direção ao rio, entrando na água e desaparecendo.
Outros seguiam para a mata, sendo engolidos pela vegetação densa. Nenhum deles jamais foi visto novamente. Helena foi a última a partir. Antes de ir, ela entrou na escola vazia, pegou um pedaço de carvão e escreveu no quadro a mensagem final para quem quer que chegasse ali: não há salvação. Depois, ela também caminhou para o limite da floresta, onde o som fantasmagórico dos sinos parecia se misturar com o assobio do vento. Um último grito desesperado ecoou pela vila abandonada: se alguém encontrar isto, não procure por nós. E então o silêncio absoluto. 3 semanas depois, uma expedição enviada de Rio Branco finalmente chegou a Roer Verde. Encontraram a vila intacta, congelada no tempo. As casas abertas, a comida apodrecendo nos pratos, as velas queimadas até o fim. E na escola, a frase no quadro ainda fresca, como se tivesse sido escrita no dia anterior. Não havia nenhum corpo, nenhum sinal de luta, apenas o vento soprando pelas ruas vazias. E segundo os relatos da expedição, o sino da capela, que ainda tocava todas as noites, pontualmente às 2h13 da madrugada. Até hoje, oficialmente, ninguém sabe o que aconteceu em Roer Verde. Os registros são escassos e a história se tornou uma lenda local, um conto de advertência. Mas os ribeirinhos mais antigos dizem que em noites de lua nova, se você passar perto das ruínas da antiga vila, ainda é possível ouvir os sons fracos de crianças brincando na escuridão. E às vezes, a voz triste de uma mulher, chamando baixinho os nomes daqueles que se foram. O que você acha que aconteceu com os moradores de Roer Verde? Foi um surto de histeria coletiva? Uma toxina desconhecida da floresta? Ou algo muito mais antigo e sombrio despertou na Amazônia? Deixe sua teoria nos comentários. Histórias como essa nos lembram que, por mais que exploremos o mundo, ainda existem mistérios profundos escondidos nas sombras. Obrigado por assistir. Se você gosta de mistérios inexplicáveis e histórias que desafiam a nossa compreensão, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima.